Olá, eu sou o Renato Diniz e hoje, no Análise Direta, nós vamos conhecer histórias inspiradoras de mulheres, empresárias, que contam como lidar com seus desafios, encontrando soluções e bons resultados para seus objetivos e sonhos. Uma das coautoras do livro está aqui, veio falar do livro Mulher, Desperte o Poder que Há em Você. Andréia Gomes está aqui comigo, seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Renato, eu que agradeço pelo convite de vocês, confesso que eu estou honrada e até emocionada de estar aqui nesse painel com você, falando sobre o livro Mulher. Nós agradecemos a sua presença aqui. Eu queria que você falasse do livro. São 10 mulheres que participaram ao longo desse processo para contar várias histórias, a história de cada uma e trazer aqui nesse livro. Quem são essas 10 mulheres? De que forma que vocês se conheceram até chegar nessa obra aqui? Nós somos todas amigas, hoje nós somos amigas, podemos dizer que amigas de infância, várias moram numa cidade diferente, aliás não tem nenhuma praticamente que mora na mesma cidade. E nós nos conhecemos num grupo de mulheres mentoradas por uma palestrante, a Leila Navarro, e começamos a perceber que nossas histórias de superação, embora não fosse o tema e a tônica das nossas palestras, eram histórias fortes que poderiam ajudar outras pessoas. Então, percebemos que todas nós tínhamos o mesmo propósito de vida: fazer diferença no mundo. Então, se eu posso te dizer quem somos mulheres empoderadas que resolveram fazer diferença no mundo, e há diferença. Nos reunimos e procuramos fazer uma obra que pudesse levar ferramentas para as pessoas, um método que ajudasse todas elas a superarem os seus desafios e, como você bem disse, levá-las a realizar sonhos, metas, objetivos que sejam, como elas queiram dizer, mas principalmente que elas se sentissem felizes, porque é isso que a gente quer, um mundo próspero, um mundo feliz. E aí a gente pensou, por que não transformar isso num livro? E resolvemos contar as nossas histórias e, através das nossas histórias, inspirar essas pessoas a colocar em prática as ferramentas. São mulheres empreendedoras, mas não são dos mesmos segmentos, das mesmas áreas, né? Não. Depois a gente vai entrar em detalhe de cada história, mas tem uma locutora, tem uma palestrante, quem trabalha com desenvolvimento humano mesmo, tem todos esses perfis estão nesse livro. A maioria das autoras são palestrantes, né? Palestram, mas cada uma numa área, então deu a diversidade não só das competências, dos talentos, das histórias, é o que tornou o livro um livro especial. O livro, a interação com as outras coautoras, fez até você mudar algumas atitudes dentro desse assunto o que é feminino, como é o comportamento feminino no trabalho, no mundo dos negócios. Sim. Eu costumo dizer que eu fui a primeira mulher que o livro transformou. Mulher que o livro transformou. Porque a minha história, a minha carreira, ela é muito desenvolvida no ambiente masculino. Você, só para a gente explicar para quem está nos assistindo, você trabalha com desenvolvimento humano. Isso, eu sou empresária, eu tenho a minha empresa, eu tenho uma escola de negócios e vendas da KLA na minha cidade, então trato desse assunto e trabalho com desenvolvimento humano na área do comportamento, ajudando na autogestão, na autoconfiança, né? E, portanto, antes de ter essa carreira, eu tenho 30 anos de experiência profissional. Se eu considerar desde os 11, então, muito mais, porque eu tenho 46 anos hoje. E sempre os trabalhos que eu tive foram em ambientes masculinos, de engenharia, principalmente, de fábrica metalúrgica. E por conta disso eu fui me desenvolvendo na forma de me vestir, me apresentar, de me comportar, de falar de um jeito muito masculino. Mas não,
me afastei dessa identidade feminina, do universo do batom. A Janaína Paz, que é uma das autoras do livro, ela fala assim, ela costuma dizer o seguinte, você não pode passar pela vida sem ter um batom, né? Você tem que ter um batom vermelho. E eu não tinha nenhum batom. O meu primeiro batom eu tive aos 38 anos de idade. E imagina, pouco tempo atrás. E as meninas me ensinaram a me comportar como feminina. Não me ensinaram só. Não era uma questão, vem aqui que eu vou te ensinar. Não, elas me inspiraram. Você vê a Rita, a elegância que a Rita tem, ela trabalha muito nessa área diplomática, né? Então ela foi me ensinando a me maquiar, as cores que combinavam, explorar cores. Então esse livro me transformou. Para quem usava terninho, hoje está usando uma blusa vermelha, batom vermelho, brinco vermelho, bordado, isso é uma distância muito grande. Vou até citar todas as coautoras que estão aqui na orelha do livro, que estão que fizeram parte desse livro. Andréa Gomes, que está conversando aqui com a gente, a Carla Falcão, Célia Rizante, Fabiana Couto, Elda Elaine, Janaína Paz, Catiane Vieira, Rita Mamed, a Roberta Pauli e a Viviane Ferreira. A Roberta Pauli, infelizmente, antes do livro ser lançado, ela faleceu. Isso. Mas a história do problema de saúde que ela enfrentou, os desafios que ela enfrentou também estão aqui. Vamos até começar pela história da Roberta. Qual foi a história da Roberta? De que forma que ela está narrada aqui nesse livro? Primeiro que nós preservamos tudo que a Roberta escreveu. Então, mesmo depois a Roberta ter entregue o capítulo dela, foi curioso porque nós encerramos o livro numa segunda-feira de fevereiro, no final de janeiro. A Roberta, uma semana depois, se internou e na semana seguinte a Roberta veio a falecer. Até para nós é muito emocionante falar sobre a Roberta e é vivo ainda a presença dela em todas nós, em todas as 9. Então, para a gente, a Roberta ainda continua, nós sempre falamos, nós somos as 10 mulheres, né? 11, logo a gente vai perceber isso. E a Roberta, ela passou por um problema com um tumor cerebral. Esse tumor, que foi a causa da Roberta, inclusive, narrar sua história no livro, fez com que ela se transformasse, se reinventasse, descobrisse caminhos para se redescobrir. Então, ela passou por 5 cirurgias cerebrais, ela era arquiteta, e na história ela conta isso. E quando ela soube que ela teria que passar pela primeira cirurgia, e que provavelmente o médico que a entrevistava para a cirurgia comentou que ela não teria mais a área da criação, não conseguiria mais ser arquiteta, quando ela soube disso, isso mexeu muito com a Roberta. Ela falou, não, eu não aceito isso. Não é possível que um tumor possa paralisar a minha vida. Vou buscar outras referências. E ela buscou outras referências e um médico disse assim para ela, não, Roberta, você vai conseguir sair dessa, vai dar tudo certo, nós vamos fazer o melhor para você conseguir superar. E aí a Roberta pensou o seguinte, poxa, se uma pessoa tira um dedo, uma perna, um braço, e consegue fazer, através de uma cirurgia, uma fisioterapia, se recuperar, o que eu posso fazer para me preparar e para fazer com que eu tire o melhor do meu cérebro? E a Roberta não tinha estudado neurociência, era a vontade de viver mesmo. A Roberta sempre teve vontade de viver. E aí ela pegou e começou a desenvolver artes plásticas. Começou a desenhar, a pintar. E aí ela se transforma. Nesse período de 2 anos. Nesse período de 2 anos, a gente já conheceu a Roberta, ela já vinha passando e atravessando esse período, esse processo. Nós respeitamos todo o tempo que a Roberta precisava, porque a gente conheceu a Roberta, ela já tinha feito 2 cirurgias. Depois a Roberta foi precisando de mais uma e outras situações, outras intervenções. E aí, todo esse tempo que ela precisava, a gente ia construindo o livro. E ela ia construindo o livro dela. A parte, todo o processo que ela se comprometia a fazer, ela entregava. Então, o livro ele é fiel ao que a Roberta escreveu e faz questão de deixar para os nossos leitores. Só para explicar, você disse que além das 10 coautoras, também teria uma 11ª, né? Sim. Que é a Elisa Tolomelli, que ela faz o prefácio. Faz né? o Como prefácio é que foi esse contato? Livro. Quem é a Elisa e
como que vocês chegaram até ela, como foi trabalhar junto com ela? A Elisa, ela é diretora de cinema, né? Ela produz filmes. E um dos filmes que ela produziu que marcou muito a mim foi a Mulheres do Brasil. Quando nós resolvemos escrever o livro, eu comentei com as autoras e falei, gente, eu conheço a Elisa Tolomelli, os filmes dela, o trabalho dela, o que vocês acham da gente convidá-la para o prefácio do nosso livro? E para fazer parte desse movimento. E aí as meninas estudaram, leram sobre ela, conheciam os filmes que a Elisa tinha feito, e na hora elas falaram assim, cara, Elisa, mas será que ela seria? Eu falei, ela é a pessoa certa. Porque a Elisa, ela é uma mulher muito forte. A gente não conhece a história da Elisa porque ela coloca outras pessoas na frente, né, no palco, e ela está sempre nos bastidores. Mas a Elisa é uma mulher simples, genuinamente simples, originalmente simples, e que é muito guerreira. Ela tem as suas histórias de superação que, por respeito à Elisa, eu não tenho autorização dela para conversar, mas as poucas histórias que eu ouvia falar, nós temos um amigo em comum, eu e a Elisa. E esse amigo em comum foi o meu elo de contato com a Elisa, que é o Luiz Carlos Moraes. E o Moraes, ele tem uma admiração grande pela Elisa e contava para mim das histórias. A forma com que ela lidava com as dificuldades no mundo cinematográfico, as dificuldades que ela tinha para captar recurso para filmes. E se você observar, todos os filmes da Elisa são conceitual. Inclusive o Berenice Procura, que está agora em cartaz, e o Maria Caritó, que o ano que vem vai estar nas telinhas também. Então a Elisa, ela sempre defendeu causas diferentes. Tinha tudo a ver com o livro. Quando nós ligamos para a Elisa, como eu estava comentando com você um pouquinho antes, a Elisa falou, cara, mas como assim? Um livro, um prefácio? Eu sempre estive atrás da telinha, sempre lidei com vídeos, mas não com palavras, com escrever um livro. E ela falou, deixa eu dar uma olhada nas histórias. Para você ter ideia, o livro levou 2 anos para ser feito. Nós já queríamos a Elisa de prefaciadora. Mas nós só levamos a obra para a Elisa depois da obra pronta. Porque, inclusive, o Luiz Moraes, ele comentava, gente, vocês não vão levar alguma coisa mal construída para a Elisa, né? Vamos levar algo pronto e com embasamento para ela, porque é uma causa, não é isso? Então, quando estiver pronto, aí vocês levam para ela. Quando nós levamos para a Elisa, o manuscrito do livro, a Elisa devorou o livro. Em menos de uma semana, a Elisa já tinha lido o livro e ela estava viajando para ela participar de festival de cinema fora do país. E ela falou assim, eu topo. Eu vou ser a prefaciadora do livro de vocês, eu topo. E ela falou, mas primeiro eu quero saber por quê. E aí eu falei para ela, porque você tem tudo a ver com o livro. E ela falou, eu tenho mesmo. A gente vai para o intervalo. Na volta, no próximo bloco, a gente vai contar um pouquinho dessas 10 histórias, das outras 9 histórias, né? A gente já adiantou a da Roberta, que estão presentes aqui no livro Mulher, Desperte o Poder que há em Você. Você pode nos mandar mensagens pelo Facebook, na página do programa Análise Direta, também pelo YouTube, na página do Hit Notícias, lá estão os vídeos do Análise Direta, e também pelo WhatsApp, o código é o 55, para quem nos acompanha de fora do país, 11 99 224 7760. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. O programa Análise Direta está de volta. Eu converso com a Andréia Gomes, que é uma das autoras do livro Mulher, Desperte o Poder que há em Você. Livro que traz histórias, o perfil e as histórias de 10 mulheres, 10 empreendedoras em diversas áreas, dos negócios. Até a gente citou no comecinho, a gente citou agora há pouco no segundo bloco, no primeiro bloco, que o prefácio é da cineasta Elisa Tolomelli. Eu só queria acrescentar que ela também é produtora de 2 filmes, Cidade de Deus e Central do Brasil, 2 filmes simplesmente que concorreram ao Oscar. Agora, voltando no livro, além de contar, além desses perfis de 10 mulheres, de 10 empreendedoras,
O livro também traz um método, traz também um caminho para quem está lendo se inspirar e seguir também? Isso. A ideia de fazer o livro não era contar histórias só ser um livro de mais histórias de mulheres, né? Nós entendemos o seguinte: muitas vezes você lê um livro e o livro traz uma ferramenta. Só que você nem sempre se identifica ou se sente qualificado ou com uma inspiração para colocar ela em prática. Então também fazer um livro só de ferramentas não daria certo. E aí nós pensamos o seguinte: ao contar as histórias, nós percebemos que o processo de superação ele passa por um método comum para todo mundo. Tanto para nós quanto para os ídolos que a gente tem, por exemplo, de superação. E eu tenho certeza que você deve ter uma história, Renato, de superação para contar. Todos nós temos. E provavelmente nessa história de superação você passou por alguns pontos, como por exemplo, o autoconhecimento. Posso pegar o índice aqui para te mostrar? Cada passo está na história de uma delas. Cada gente ter uma passo noção. Você tem a história de alguém para inspirar, como por exemplo, logo na abertura você tem a Catiane, depois você tem a Rita, aí você tem a Jana, enfim, tem a Célia. Você pega a história, se inspira nela e com ela você se conecta, você vai se reconhecer na história. E aí depois você vai perceber autoconhecimento, autorresponsabilidade, propósito, autoconfiança. Aí vem estratégia. Só para a gente ter uma noção, então, na Catiane já tem o autoconhecimento, na da Rita Célia, autorresponsabilidade. Na Rita o propósito, então cada passo está nesses perfis do livro. Isso. E aí você percebe o seguinte: como é que se supera um problema, uma situação? Tenho certeza que alguém hoje, em algum momento, está passando por uma crise financeira, uma crise familiar. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, você precisa saber identificar as suas potencialidades, as suas limitações, para que você tenha autoconfiança. A gente fala de autogestão, mas você vai desenvolver a sua autoconfiança baseado no teu autoconhecimento, né? E aí você precisa também assumir a sua autorresponsabilidade, entender que você está naquela situação vinda de escolhas suas e não responsabilizando só outras pessoas, mas assumindo as suas responsabilidades sobre isso. E aí depois a gente vai perceber que você tem que ter alguma estratégia, a busca do autodesenvolvimento, conhecer alguma coisa. O que eu devo saber para poder resolver isso? Eu preciso saber de coisas financeiras, eu preciso saber sobre gerenciamento do tempo, o que eu preciso saber? A disciplina. Então, o livro ele vai te dando condições de entender esse processo de superação. E o que eu acho incrível, todas nós, né, as 9, nós, quando vimos a obra pronta, nós olhamos e falamos assim, que incrível quando nós escolhemos a Roberta para a resiliência. Você consegue imaginar um processo de superação sem ter resiliência? Porque em algum momento da tua história você pensa em desistir, né, do seu caminho, você fala, e agora, será que dá? Ou você olha e pensa, poxa, não deu certo. E a Roberta, ela é um exemplo de que não, você consegue. E mesmo a Roberta hoje não estando entre nós, tendo falecido, ela termina o livro, ela termina o relato dela nas últimas reuniões dizendo assim pra gente, o quanto a vida é valorosa e o quanto ela dava valor à vida. A Roberta falou assim, eu tenho sede de viver, mas sede de viver cada minuto que Deus me der. Então, se eu tenho hoje o ar para respirar, é com ele que eu vou fazer a vida acontecer. Então, quando você vê na parte da Roberta a resiliência, mesmo sabendo que ela não está, não é como se ela tivesse desistido da vida ou ela tivesse sido vencida por um tumor. Ela venceu o tumor. Porque ela poderia ela recebeu dias de vida ou recebeu uma informação que nunca mais ia criar, mas ela não acreditou nisso. Então, todo o processo de superação para chegar na parte da resiliência tem que ter todo esse embasamento que a própria Roberta teve. Então, é isso que a gente procura fazer com o método. Vamos contar algumas das histórias que estão no livro. Por exemplo, a história da Catiane. Qual que é a história que a Catiane compartilha com os leitores? A história da Catiane é engraçada e começa na infância, né? A Catiane, ela é uma executiva hoje e a Catiane, desde criança, tem criança que quer ser astronauta, bailarina, outra professora. Eu, por exemplo, queria ser professora. E a Catiane queria ser executiva. Então, ela brincava com mesinhas de executiva. O pai dela era um pescador, mas dava muito valor
para a educação dos filhos. E ele incentivou os filhos, fez tudo o que precisava fazer. Mudou de cidade para dar uma educação de qualidade para os filhos, né? E a Catiane, no processo de escrever o livro e a gente montar o esqueleto do livro, ela perdeu o pai. Mas uma das coisas que o pai dela se orgulha dela, tenho certeza, se orgulha dela até hoje, é o fato de ter uma filha escritora. Porque ele fez tudo para que ela pudesse escrever. E a Catiane, ela realizou o sonho de ser executiva. É executiva até hoje. Ela atua em que área? Qual que é a área de atuação? Hoje, a Catiane tem a empresa dela, mas ela foi presidente em empresas da construção civil, por exemplo. A história da Rita. A Rita é... A Rita que passou por uma mudança Nossa, radical. Rita radical. E ela costuma dizer assim, ó, de executiva housewife. Uma dos painéis, quando ela vai fazer as palestras, a participação dela em palestra, ela fala sobre isso. Porque a Rita, ela trabalhava no Rio de Janeiro, tinha uma posição uma posição de executiva, né, da área pública, e de repente um dia o marido dela chega e fala para ela, querida, nós recebemos uma proposta de trabalho, eu tenho que ir para o Oriente, você quer ir comigo? Pô, vamos junto em família? E a Rita teve a escolha, o momento de escolher entre a carreira dela, porque não teria condições, não era mudar de cidade, onde ela poderia talvez conciliar a carreira. Não era isso, era abrir mão da carreira e acompanhar o marido em outro país no Oriente. E aí a Rita escolheu pela família. Ela abriu mão da carreira dela e escolheu a família. Foi Dubai. E uma das cidades que ela morou foi Dubai. E quando ela chegou lá, olha que coisa interessante. Uma cultura totalmente diferente. Ela conta uma passagem interessante no livro, que eu não vou contar aqui, mas eu vou dizer para você, até para o pessoal ler. Ela recebe uma carteira dizendo que ela é housewife, dona de casa, dona do lar. Então, aprender a se vestir, a respeitar aquela cultura, com todo o intelecto que essa mulher tem. Ela é uma máquina de transformação. A Rita, ela é super, super empoderada. Mas chegar lá e ter que se colocar em segundo plano, ver muitas vezes situações que ela poderia dar uma contribuição e ficar muda, não foi fácil para a Rita. E aí ela mostra, ela ficou doente e, enfim. E teve uma outra mulher, como todas nós, em todas as histórias você vai ver que aparecem mulheres e homens que nos ajudam a superar os nossos momentos dolorosos, né? E a Rita também teve seus encontros com outras mulheres que igualmente empoderadas ajudaram a superar. Ela está de volta no Brasil? Ela está. Hoje ela está e mora no Rio. E a história da Elda? A Elda. Elda. Ela é locutora, mas qual que foi o caminho dela até chegar Elda. nessa profissão? Obrigada. Que linda. A Elda tem uma história simples, onde a gente fala tanto de professores, né? A importância do professor na vida do aluno, e a Elda teve uma professora que ajudou ela a vencer a timidez, a aprender a ler, ia virar locutora de rádio e hoje palestrante. Dá para acreditar que uma pessoa tímida, que não se sentia capaz de falar em público, de ler em voz alta numa sala de aula, virou locutora e palestrante. Além dessa professora ajudá-la a superar essa timidez, ainda virou uma inspiração para que a Elda pudesse ser o profissional que ela é hoje. Essa professora, ela colocava a Elda para falar para todos os colegas, mesmo a Elda resistindo no começo? Sim, ela fez com que a Elda, todos os dias ela conversou com os alunos e combinou que ninguém iria rir da Elda enquanto ela lesse. Só que a Elda todo dia tinha que ler. Então a Elda abria a aula lendo, já era convidada à frente para ler. E a professora incentivava, continua, Elda, continua. E ensinava a Elda a ler, a se esforçar. E é por aí, é isso que você tem que fazer. E aí a Elda logo conseguiu superar o medo de... Para você ter ideia, a Elda não gostava de ir para a escola, porque ela não gostava de ler. E ela ia para a escola sobre as exigências da mãe. Você vai para a escola assim, menina. Isso é uma coisa que você tem que ter para a sua vida. E ela chega na escola... cheia de resistência e encontra essa professora que foi mágica na vida dela. Hoje as palestras dela são nesse sentido, de superar a timidez? Sim, ela também fala sobre liderança, sobre motivação, e ela ensina as pessoas a
a vencer as suas dificuldades, a ter autoconfiança para ir para frente. Mas olha que curioso, nenhuma de nós, as histórias estão no livro, nenhuma de nós palestra especificamente sobre isso. Por isso que o livro é tão especial. E hoje que a gente fala tanto de educação, né, e uma professora que deu uma atenção especial para uma aluna superar um problema que podia passar batido numa sala de aula, né? A timidez de um aluno podia a professora simplesmente passar aquilo adiante, se preocupar com outros problemas no ensino, e a professora insistiu nisso e acabou ajudando a criar uma locutora. Uma locutora. Qual que é a história da Célia? A Célia Risante. A Célia é uma empresária do mundo de eventos e chegou um determinado momento na vida dela que ela falou, vou me dedicar à família, né, aos netos, aos filhos, já está todo mundo criado, já colaborei, dei a minha contribuição. A Célia sempre foi muito empreendedora desde criança também. Você vê que todas nós mostramos desde o início das nossas vidas já habilidades que nós depois, no futuro, usufruímos. E a Célia passa a gestão do negócio dela para o marido e para os filhos e se afasta do negócio. E nesse momento que ela se afasta do negócio, ela começa a ter a dificuldade de se distanciar, né? Passou tantos anos fazendo a mesma coisa e de repente agora o distanciamento foi um ponto de crise. Crise familiar, que eu também não vou entrar muito em detalhe para o pessoal poder ler. E num desses momentos em que ela tem um conflito de gestão com o marido, ela sofre um acidente. E o acidente reaproxima a família e faz a Célia, por isso que inclusive a Célia está ali na autorresponsabilidade, né? Como ela nos ensina o quanto, antes de superar a questão, você tem que falar, não, peraí, isso aconteceu comigo pelas minhas escolhas, peraí que eu vou mudar o rumo da história. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as outras histórias que estão no livro Mulher, Desperte o Poder que Há em Você. O programa Análise Direta volta já. O programa Análise Direta está de volta para o último bloco. A gente está falando do livro Mulher, Desperte o Poder que Há em Você, um lançamento com 10 empreendedoras, 10 mulheres contando suas histórias inspiradoras para te inspirar também. Ficam faltando 5 histórias e eu estou conversando com a Andréa Gomes, que é uma das autoras que tem a sua história contada aqui no livro. Andréa, a história da Janaína, qual que é a história que ela compartilha com os leitores? A Janaína, ela conta o quão é importante você valorizar o poder feminino. A Janaína, ela inspira a gente a olhar para o espelho e se ver como mulher e assumir a importância do feminino na vida e a importância da mulher no mundo dos negócios, na vida familiar. A Janaína, ela escolheu não ter filhos, mas nem por isso a Janaína deixa de ser a mulher acolhedora, a mulher que ajuda, que inspira outras pessoas. Ela conviveu no universo masculino, onde as pessoas, inclusive, inspiravam ela a ser algo que talvez não fosse naquele momento o que ela queria. Por exemplo, ir para a área da matemática, e ela é totalmente da área humana. Então ela conta como ela se descobriu, como ela se valorizou, sem ser egoísta. Uma pessoa que se descobre o amor próprio sem ser egoísta e ainda assim olhando para o mundo. Tanto é que ela está num livro que doa os direitos autorais para a instituição que é o INV, né? É bom lembrar, né? A venda do livro é revertida para essa instituição. Sim. Essa instituição atende que público? O Instituto INV, que é o Instituto Nação de Valor, ele é também fundado pelas autoras do livro. Algumas das autoras estão diretamente ligadas neles, eu sou uma delas, eu sou a conselheira do INV. E esse instituto, ele atende o movimento das ODS, da Agenda 2030 da ONU, dos 17 Objetivos da ONU, né? E a gente tem o intuito de ajudar projetos sociais que inspirem pessoas e ajudem financeiramente, inclusive, ou até mesmo oferecendo as nossas palestras, o nosso conhecimento para causas que atendam esses 17 objetivos da ONU. Então vamos continuar a Fabiane. Fabiana Couto, ela tem diabetes e é disso que ela trata.
Sim, a Fabiana hoje ela tem um movimento que a gente viu nascer, o movimento que ela criou, o Diva Bética, dentro do nosso grupo, dentro desse empoderamento. Posso dizer que a Fabiana também foi uma que, ao recontar a sua história, percebeu o que ela poderia fazer de poderoso com essa história que ela tinha com a diabetes. A Fabiana descobriu a diabetes na infância, teve uma adolescência muito complicada, muito difícil de conviver com a autoestima, aquela coisa de engordar, não engordar, você ir numa festa e ter que ficar medindo glicemia, olhar para o espelho e se assumir como mulher, né? Se sentir bonita. A Fabiana passou por vários momentos desafiadores da vida dela. E hoje ela é empresária, ela também tem o seu negócio, ela trabalha com esse movimento do Diva Bética para levar as outras pessoas a valorização da vida, aceitando a doença como parte da sua rotina e lidando com ela como uma amiga que ajuda a crescer. Então, num universo onde as pessoas criticam tanto o açúcar, a Fabiana me ensinou o seguinte: sabia que o açúcar, para o diabético, muitas vezes ele não é o vilão, ele é a pessoa que salva? Quantas vezes eu tive hipoglicemia durante o meu processo de controle da diabetes e tive que colocar 2 saquinhos de açúcar e tomar para estabilizar a glicemia. Então ela ajuda a gente a entender isso e a quebrar alguns paradigmas sobre diabetes. E também sobre doença, quem vai contar um pouco da história é a Viviane. Viviane superou 2 cânceres. Ela teve, ela tirou a mama, né? Um dos cânceres dela foi na mama, e dentro desse processo de quimioterapia, ela se divorciou. O marido que ela tinha na época não aguentou esse momento que ela vivia, essa pressão do momento que ela vivia, e ela naturalmente chegou para ele e disse o seguinte: eu sei que isso está pesado para você, eu dou conta de seguir isso sozinho. Vamos fazer o seguinte, eu vou encontrar o meu caminho de felicidade e você encontra o seu. E aí ela reconstruiu, ela teve mais de uma vez o câncer, mesmo assim superou o câncer, hoje é super feliz num outro casamento, tem uma filha linda, maravilhosa, e ensina as pessoas como ela conseguiu ter tranquilidade para passar pela história do câncer, lidar com dinheiro. E a história da Carla Falcão, ela trabalha com marketing digital? Sim, a Carla Falcão, ela vivia num universo empresarial, não era feliz no trabalho dela, achava que ela precisava de algo a mais, e aí ela faz uma viagem para fora do país, onde ela vai em busca do autoconhecimento. E ela, quando volta, descobre que ela poderia fazer muito mais através das mídias sociais. Ela tem a Social Mom, que ela ajuda mães empreendedoras a empreenderem com empoderamento, né, feminino, mesmo sendo dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, e ela dá essa contribuição na história, com a história dela. Deixei sua história para o fim de propósito, Andréia. Qual que foi a sua história, qual que é a sua história até chegar a esse livro? O que está contando aqui, o que tem além do livro também? Olha só, eu acho a minha história tão simples perto de todas dessas meninas, eu sempre falo isso para ela. Eu sou muito abençoada por ter sido convidada pela Catiana, pela Rita e pela Jana a estar no livro. A minha história, ela não é diferente de muitas crianças hoje, sabe? Eu tinha 11 anos de idade e os meus pais se separaram. Não é comum, principalmente naquela época, né, em 1980, mais ou menos, a mulher sair de casa e deixar os filhos com o marido. Mas isso aconteceu na minha família. Minha mãe saiu de casa e nós ficamos com meu pai. E foi uma separação muito traumática para todos, tanto para os filhos quanto para o casal. E naquele momento onde os dois estavam totalmente desestruturados, a nossa família não estava sem rumo. E aí eu, com 11 anos, não sei te explicar de onde veio aquela maturidade, eu acho que foi algo muito divino. Eu me inspirei e ajudei, resolvi assumir o cuidado com os meus irmãos. Só que eu não sabia que o meu pai viraria um dos meus filhos na época. Meu pai passou a ser mais filho do que pai para mim naquele momento. Até porque ele ficou muito fragilizado. E os meus irmãos viraram os meus grandes amores, aquelas 3 crianças. Então eu aprendi a empreender, eu aprendi a vender, eu aprendi a me virar para poder dar conta daquela situação e por alguns anos
durante daquele tempo até hoje, praticamente eu sou muito envolvida com os meus irmãos, mas principalmente até os meus 27 anos de idade, quando eu casei. Depois disso, aos 34 anos de idade, eu tive meu filho, e aí eles mesmos falaram, viu, agora é hora de ser mãe do seu filho. Dá um tempo pra gente, né? Porque eles foram sempre para mim o meu foco. E com isso, para você ter ideia, uma das histórias que eu te contei, que não está no livro, é que eu sou apaixonada por vendas. Até escrever o livro, eu não tinha me dado conta que vendas foi... A Janaína me ajudou muito a perceber isso. Que vendas foi a minha grande salvadora. Porque não tinha outra coisa de conquistar dinheiro e ajudar em casa sem vender. A minha primeira venda, para você ter ideia, foi por conta de um dos meus irmãos. Ele tinha vontade de comer um soufflé e nós não tínhamos dinheiro para comprar o soufflé. Então pensei, poxa, o que eu tenho que eu posso fazer, que eu posso trocar, que eu posso vender para dar um soufflé para o meu irmão? Aí eu fui nas minhas vizinhas, bati de porta em porta e falei, eu posso limpar a tua casa, em troca você me dá 2 vejas, que eu tinha que limpar a minha casa ou a próxima casa, e 4 soufflé, um para cada irmão. E aí eu comecei a minha vida. Então eu comecei trocando faxina já pensando nas próximas faxinas, né? Nas próximas faxinas, para eu poder ajudar. E assim eu ajudei os meus irmãos a terem sapato, roupa, eu contribuí em casa. Então essa é a minha história, a de que você pode, sim, tem tantos pais e mães hoje que vão trabalhar e deixam os filhos em casa. E muita gente fala assim, mas criança não pode trabalhar. Eu também concordo, criança não pode trabalhar e tem que ter um processo de educação bem feito. Mas se isso acontece no seu lar hoje, você não deve desistir, não deve achar que o mundo acaba com isso. Não, você pode sim estudar, porque eu me esforcei, encontrei todos os caminhos, todas as oportunidades para estudar e construir uma vida de valor, da qual eu pudesse me orgulhar. E as 10 histórias para colocar num livro, teve alguma de vocês que foi o fio condutor, cada um escreve uma parte, vocês se juntavam para escrever juntas? Como é que foi essa elaboração a 20 mãos, vamos dizer assim? Olha, não foi fácil, foi bem desafiador para todas nós. Mas nós encontramos o caminho da naturalidade, porque nós nos encontrávamos, durante 2 anos, nós construímos o livro. E o primeiro ano ele foi crucial, nós nos encontrávamos para conversar sobre as nossas histórias, para resgatar as nossas histórias. Não sempre pessoalmente. Não, na maior parte das... Aliás, nós nos encontramos acho que poucas vezes, 2 ou 3 vezes, para falar do livro juntas, todas juntas. E a maior parte dos encontros eram por Skype. Nós fazíamos virtual, Skype, Hangout, e de madrugada, porque todo mundo tinha os seus compromissos, seu trabalho. Quantos sábados ou domingo nós varamos na madrugada? Teve reuniões, inúmeras delas, que começavam às 11 e terminavam às 2. Começava às 9 e terminava à meia-noite. E durante esse processo a gente foi se apaixonando uma pela outra, foi se ajudando, não só para o momento da construção do livro, mas para a vida toda. Mas a Catiane, ela foi o fio condutor de todas nós. A Catiane, ela tomou para si como uma causa pessoal. Ela falou, enquanto esse livro não ficar pronto, eu não faço mais nada na minha vida, podem contar comigo. E nós contamos mesmo com ela. Então, ela era o elo com a editora, ela era o elo entre todas nós, ela revisava os capítulos, passava para... Nós tivemos leitores críticos, todas contribuíram, eu contribuí, todas fizeram, mas, sinceramente, a Catiana foi o nosso pilar. Eu percebi que pelo livro também tem alguns itens que fazem o leitor se perguntar o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado. De quem que foi a ideia de colocar isso no livro, além das histórias, além do método? Todas nós, porque, querendo ou não, sendo a maioria palestrante, a maioria trabalhando no desenvolvimento humano, nós queríamos de verdade fazer com que o método chegasse e fosse inspirador. Aí, durante os encontros, era tão junto, imagina 10 mulheres falando junto. Eu quase não deixo você falar, imagina 10 juntas. Chega uma hora que as ideias não tinham mais dono. Então, hoje, falar para você de quem foi,
Não dá para te dizer, porque tinha hora que alguém começava, a outra terminava e a ideia ela foi tomando corpo. Eu acho que nós temos 12, conversando com você, eu penso o seguinte, nós temos 12 mulheres nesse livro. As 10 autoras, a Elisa que prefaceia e o próprio livro Mulher. Porque ele foi tomando alma, ele foi tomando corpo. Ele tem a sua identidade, caminha hoje quase que sem nós. Elisa, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas para quem acompanhou todos esses perfis, quer adquirir o livro Mulher, Desperte o Poder que Há em Você, onde que é possível comprar? Tem redes sociais sua do livro que as pessoas podem encontrar outros detalhes, outras informações? Olha, o livro ele está em todas as livrarias do país, nas principais livrarias. Você pode também entrar em contato conosco no projeto Uma Nova Mulher, no nosso Facebook, também no Instituto Nação de Valor. E acho que nós deixamos para você deve estar pondo no link ali, o nossa fanpage, que é o projeto Uma Nova Mulher. Lá vão ter todas as informações de todas as mulheres. E eu tenho certeza que o livro vai ajudar e transformar a vida não só de muitas mulheres, mas de muitos homens, de muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes, mães e avós que vão inspirar, inclusive, na educação para as crianças. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pela história. Irmão. Parabéns por reunir todas essas histórias e participar desse livro. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas na nossa página do YouTube, página Hit Notícias, tem lá os vídeos do Análise Direta. Até o próximo programa. Tchau. Eu que te agradeço.